Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Eu Vou, e hoje é o nosso primeiro vídeo do embate, preparando-se para a luta diária. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os pressupostos que regem sua vida? Qual é a sua cosmovisão? Qual é a lente pela qual você enxerga a sua vida? É muito importante nós pensarmos nisso, porque os seus pressupostos, a sua cosmovisão, vai definir como você vai reagir frente aos obstáculos da vida, frente aos desafios da vida, frente às coisas inclusive comuns do dia a dia da nossa vida. Como é que você tem encarado os problemas do dia a dia? Como é que você tem encarado, talvez, um grande problema que você esteja vivendo na sua vida? Lá na Ásia do Norte, lá em 1 Pedro, aqueles irmãos estavam vivendo um problema de perseguição. Não uma perseguição ferrenha, porque aquela carta foi escrita mais ou menos entre 60 e 64 d.C., antes da perseguição de Nero. No entanto, aqueles irmãos estavam caindo num ostracismo social. As pessoas daquela sociedade estavam colocando eles de lado. Eles não estavam sendo vistos com bons olhos. Inclusive, calúnias e difamações estavam sendo levantadas sobre aqueles irmãos da igreja. Eles estavam vivendo uma dificuldade. E aí Pedro, ao escrever a sua primeira carta, nos versículos 1 e 2, logo na saudação, ele chama a atenção daqueles irmãos para se lembrarem dos pressupostos que deveriam reger a vida deles. Leiam comigo aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu acho essa carta fascinante porque, para aqueles irmãos que estavam vivendo aquele problema, Pedro faz questão de lembrá-los, logo na saudação, dos pressupostos que deviam nortear a vida deles. No versículo 1 e 2, por duas vezes, Pedro os faz lembrar da posição de eleitos, da posição de escolhidos por Deus para a salvação. Eles estavam inseridos no corpo espiritual de Cristo. Fantástico! Ele, logo no versículo 2 também, ele faz questão de lembrar da ação completa do nosso único Deus triuno na salvação daqueles crentes. Eles gozavam de uma posição privilegiada no corpo de Cristo. Eram nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Outra palavra que ele traz aqui é a palavra forasteiros. Ele fez questão de lembrar àquele povo que eles não pertenciam mais àquele mundo e nem aos padrões daquele mundo, mas agora eles eram cidadãos das regiões celestes. Meus irmãos, não esqueçam que a agenda de Deus é totalmente diferente da agenda deste mundo. E conflitos irão existir, choques irão existir. Por exemplo, lembra do texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18? Olha só o que diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E lá na frente, no versículo 26, ele diz ainda: Irmãos, reparai-se, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. As agendas são completamente diferentes. A maneira como nós enxergamos o mundo e o mundo se enxerga são diferentes. E os choques e os conflitos serão naturais. E o que vai te sustentar durante esses choques, durante esses conflitos, durante as perseguições, durante as tristezas, durante os desafios da vida, são os seus pressupostos. Lembrando-se que você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus para a salvação, e você é forasteiro deste mundo. Agora você é um cidadão do reino de Deus e deve ser regido pelas leis de Deus, pela vontade de Deus. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então leve a sério a posição que você ocupa em Cristo Jesus. Reflita sobre isso. Leve em consideração nas mínimas coisas que você for fazer.
Quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, faça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Reflita sobre isso e faça disso o pressuposto da sua vida, para que você esteja preparado para enfrentar o dia a dia. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!